Glória a Deus. Abra comigo sua Bíblia em 1 João, capítulo 2, versos 18 e 19. Coloque a sua Bíblia aí no seu colo. A gente vai ler alguns textos aqui para trazer uma base para aquilo que nós queremos trazer nessa noite. O título dessa palavra é A Evidência Gerada em Nossos Relacionamentos. Que evidência é essa? É o amor. Amém? Eu quero falar, discorrer sobre isso com vocês nessa noite. 1 João, capítulo 2, versos 18 e 19. Nós vamos começar. A palavra do Senhor diz o seguinte: Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso, sabemos que essa é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Agora, avança um pouquinho, 1 João, capítulo 3, a partir do verso 11. Essa é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Diga assim comigo, ui. Né? Alguns diriam, fala Deus. Esse é o momento, mas vamos lá. 17. Se alguém tiver recursos materiais e, vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas de ação e em verdade. Verso 19, assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhes agrada. Versículo 23, vamos ler juntos? E esse é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem, e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Não para aí ainda, vamos lá. 1 João 4, verso 7. Presta atenção que é uma trilha, hein? A gente está caminhando agora, ó, sobre a palavra. 1 João capítulo 4, verso 7. A gente vai ler também um pedacinho. Acompanha aí. Amados, amem uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. 13. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus,
Deus permanece nele e ele em Deus. Esse foi um ponto do batismo. Não é? O pessoal que se batizou lançou um testemunho de domínio público de que agora Deus está fazendo moradia em seus corações. Amém? Continuando, verso 16. Assim conhecemos o amor de Deus, que Deus tem por nós, e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque nesse mundo somos como ele. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Olha que interessante. Quem se sente amado por Deus na hora das adversidades não se sente castigado. E muitas vezes nós nos sentimos castigados quando as coisas apertam. O que significa que eu preciso crescer relacionalmente com Deus para perceber o seu amor. Amém? Vamos lá, 19, para a gente acabar. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Amém? Glória a Deus. Meus queridos, nós estamos diante desses textos para falar para nós, no nosso íntimo, para nos cobrir com o entendimento do que significa amor dito pela boca de Deus. O amor nos envolve, o amor de Deus nos atrela a algo que é maior do que nós mesmos. E esse amor de Deus está falando de uma coisa muito básica e principal que eu queria que você entendesse de cara para compreender todo o restante da nossa jornada desta noite. Se chama relacionamento. Deus é um Deus extremamente relacional. Tudo que Deus faz é para que nós tenhamos relacionamento com Ele e por meio dele desenvolvamos todos os outros relacionamentos. Os grandes problemas contemporâneos são em relação a relacionamentos. Relacionamentos quebrados, relacionamentos que eu queria que acontecesse e não aconteceu, relacionamentos com coisas às quais eu não deveria me relacionar, o sentimento de pertencimento ou de não pertencimento, tudo isso nos leva a viver grandes desafios que nós, como povo, estamos vivendo hoje, sendo cristãos ou não. Perceba comigo, coloque na sua mente aí a palavra relacionamento. Schopenhauer disse algo, e eu vou ler para você, diz assim, ó, se possível, não devemos alimentar animosidade contra ninguém, mas observar bem e guardar na memória os procedimentos de cada pessoa, para então fixarmos o seu valor, pelo menos naquilo que nos concerne, regulando, assim, a nossa conduta e atitude em relação a ela, sempre convencidos da imutabilidade do caráter. Schopenhauer, pensador, ele finaliza essa linda frase dizendo que eu devo entender que existe algo chamado imutabilidade do caráter. Ele está dizendo para você assim, não pense que quando você identifica um caráter numa pessoa, que em algum momento vai ser mudado esse caráter. Ok? Pensador, Schopenhauer. Vamos lá. O Marquês Maricá disse, as nossas necessidades unem-nos, mas as nossas opiniões separam-nos. Relacionamento. Pascal diz o seguinte, agrada-nos repousar em sociedade com os nossos semelhantes, miseráveis como nós, impotentes como nós, eles não nos ajudarão, morreremos sozinhos. Olhe as conclusões dos homens, pensadores, inteligentes, diante de suas experiências relacionais, é claro, eles começam a perceber, primeiro, que eu não posso demandar fé no ser humano, segundo, que no fim das contas seremos abandonados pelas pessoas que mais temos proximidades, e ele diz assim, ó, nós vamos morrer sozinho. Se você, e aí o Marquês Maricá eu gosto porque ele diz algo muito, muito real, você pode ser unido com o outro por causa de necessidade, mas quando você começar a opinar, o seu relacionamento encontrará uma ruptura.
Diga comigo assim, misericórdia. Léo, coloca para mim Eu separei algumas imagens ainda, para você entender sobre relacionamentos. Eu vi esse post, tá? E achei bem interessante, foi hoje. E eu coloquei aqui, 7 cristãos que impactaram o mundo. Vamos lá. Tem alguns que eu nem sei dizer o sobrenome, viu, gente? Mary Slessor, escocesa, trabalhou na região do Calabar, Nigéria, onde combateu a prática de matar gêmeos, que eram considerados como maldição. Ela traduziu a Bíblia para o idioma Efik e estabeleceu escolas e centros de saúde, deixando um legado duradouro na educação e nos cuidados da saúde na Nigéria. Relacionamentos. Perceba. Vamos lá? Próximo. C.S. Lewis. Poucos conhecem, né? C.S. Lewis eu não preciso nem ler ali, mas deixa grande contribuição literária, falando através de muitas figuras a respeito de Jesus, do céu, do Senhor, enfim, ele abriu relacionamentos, ele inundou as pessoas com aquilo que estava no coração dele sobre Deus. Ele usou os seus relacionamentos e a sua vida falou de que tipo de relacionamentos ele cultivava. Jonathan Edwards, evangelista e avivalista. Pregador, congressional, missionário aos índios americanos e é considerado um dos maiores filósofos norte-americanos. Às vezes as pessoas olham assim, um avivalista, não sabe que era um filósofo, um estudioso, não é? Por trás de tudo isso. Grande contribuição relacional. John Wesley, fundador do metodismo, promoveu a santidade e a reforma social. Alguém que, quando você vai definir, diz que ele promoveu a santidade e a reforma social. Dietrich, o resto vocês falam, tá? Como é o nome? Bonhoeffer. Bonhoeffer. Bom. Dietrich Bonhoeffer. Teólogo alemão que se opôs à influência nazista. Corajoso, hein? Pensa? Sobre as igrejas alemãs. Foi autor de várias obras teológicas importantes, incluindo discipulado e ética. Próximo. Martim Lutero. Martim Lutero foi um reformador alemão conhecido por ter iniciado a reforma protestante no século XVI. Mais um. William Wilberforce. Essa pronúncia minha ficou boa agora, não foi? Wilberforce. Vamos lá. Líder do movimento abolicionista, lutou para acabar com a escravidão no Império Britânico. Por que eu separei esses exemplos para vocês? Porque nós estamos falando de relacionamentos. Nós estamos falando daquilo que carregamos. Porque aquilo que carregamos nos define. E aquilo que nós carregamos também nós vamos lançar sobre o outro. Nós vamos lançar sobre as pessoas. Portanto, se eu quero ser alguém melhor, se eu quero ser alguém diferente, eu preciso começar a pensar nos meus relacionamentos. É muito importante contar com a ciência, com o estudo da mente humana, não é? Seus caminhos, suas emoções. E é tão importante conhecer, por exemplo, um pouco de antropologia, psicologia. Por quê? Porque essas coisas enriquecem a compreensão das ações do homem, as nossas próprias ações. E os desdobramentos emocionais que nós vamos ter na nossa vida. A nossa vida é marcada por eventos. E esses eventos se tornam bastante importantes na jornada humana. Portanto, geram marcas na nossa história. Porém, não existe compreensão exata a respeito do ser humano sem, pelo menos, um flerte, né? Ou mesmo um investimento de tempo para pesquisar dentro do campo da teologia. Por quê? Porque nós passamos a conhecer o Criador do homem e o Criador de todas as coisas. Amém? Então veja que nós estamos envolvidos em algo muito maior do que o que a gente consegue compreender. Quinta-feira nós falamos aqui de alianças, de algo que engloba tudo. Eu já estou nascendo debaixo de um pacto assinado, de uma aliança que fiz com Deus sem ter nenhuma consciência disso. E eu repeti isso
falando nos últimos dias, e eu quero falar isso de novo. É muito sensacional pensar que mesmo que eu não queira um relacionamento com Deus, mesmo que eu não tenha um entendimento claro dentro de mim, de que eu já nasci com um contrato assinado com Deus, eu preciso pensar nas minhas origens e entender que antes de todas as coisas, antes da fundação do mundo, esse Deus poderoso já nos chamou e já nos atrelou a Ele. Antes do mundo ser firmado, Ele disse, antes de eu formar o mundo, antes da formação de todas as coisas, eu te escolhi, eu te chamei, eu te prendi em mim. E uma prova disso, que também me deixou impactado ao ler essa definição, é que quando eu não nasci numa lagoa, eu não nasci no meio do nada, eu nasci dentro de uma família. E a família é o selo de que eu tenho uma aliança com Deus. Gostando ou não, querendo ou não, entendendo ou não, eu já nasci aliançado com esse Deus. E é por isso que Ele me deu uma família. O mundo hoje está lutando para destruir o quê? Para dizer eu não tenho um contrato assinado com Deus. O mundo está tentando dizer, não, eu não tenho contrato com Deus. Mas quando olha para a sua origem, está marcado. A ciência descobriu agora, né, nas cadeias genéticas, escrito, Deus fez e assinou, caprichosamente. Deus tremendo. Deus de poder, Deus de mistérios. Portanto, se eu quero conhecer o homem, se eu quero saber a respeito dos meus limites e da minha capacidade de superar, é necessário que eu conheça Deus. É importante que eu conheça Deus. Sabe, quando essas disciplinas tão válidas que eu citei aqui, antropologia, psicologia, falei de algumas coisas da filosofia, quando elas conversam com a teologia, fica nítido que a revelação de quem nós somos não está em nós. Agora começa a entornar o negócio. A revelação de quem eu sou não está em mim. Nós estamos acostumados a olhar para o irmão, olhar para você mesmo no espelho e dizer, eu sou isso que eu estou vendo. Errado. Você está pondo um limite onde Deus não colocou. Você é muito maior do que você pode imaginar. Aquilo que nos define não está em nós. Nós não somos o resultado de nós mesmos. Pensa sobre essa frase. Nós não somos o resultado de nós mesmos. Um exemplo disso é que nós, quando somos indagados a respeito de quem somos, nós buscamos nos definir pelas relações. Não é verdade? Se eu chegar aqui e disser assim, irmão, você conhece Gabriela, Bibi, como a gente chama? Você sabe quem é Bibi? As pessoas que andam por perto vão dizer o quê? Ah, filha de Fátima. Filha de Fátima e Jefferson. Casal, gente boa. A avó era tal. A tia é aquela dona não sei quem, conhecida. Não sei o quê, lá da IBVA. É ou não é? É verdade, eu já ouvi isso. Então, perceba que quando alguém quer me definir, diz, quem é o pastor Saulo? Pastor Saulo? O pessoal mais antigo lá da minha família. É filho de Fátima e de Paulo. Pastores, né? Lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Sim. É o pai de Pedro. Pai de Hana. O sogro é José Alberto e Dilma, sogra. Casado com Renata, Saulo, né? Por quê? Quando alguém tenta nos definir, quando nós mesmos queremos nos definir, nós temos que olhar para os relacionamentos. Nós temos que olhar para as pessoas que estão em torno de nós, inclusive na nossa cadeia genética, inclusive na nossa árvore genealógica. Porque eu não sou definido por mim mesmo. Diga assim, eu não sou definido por mim mesmo. Sabe o que é mais legal sobre isso que eu falei? É que a Bíblia também repete esse mesmo molde de identificação relacional para definir uma pessoa. O próprio Deus diz, eu sou o Deus de Abraão, Isaac. Vocês não estão lendo a Bíblia não, gente? De novo. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac
Sabe por que Deus fez isso? Porque é o meio mais rápido que Ele mesmo pensou para que nós conseguíssemos identificação. Então Deus disse assim: eu quero que você me identifique como Deus Criador de todas as coisas, como o Alfa e Ômega, mas como aquele que está perto de você. Então eu não sou só o Alfa e o Ômega lá atrás, com muita câmera de eco. Eu sou o Deus de Abraão. Uau! Quem é Abraão? O pai da fé. É o Deus de quem? De Abraão? Ah, identifiquei. Estou entendendo. Conversou comigo. Mesmo na minha limitação. Ele é quem? O Deus de Isaac. Mas calma aí. Deus de Jacó? Jacó, aquele miserável? Ladrão? Sem caráter? Aquele que os pensadores dizem que o caráter nunca vai mudar? Quem acreditaria numa pessoa com a qual você tem o selo de que ela nunca vai mudar o caráter ruim dela? Respondo: Deus. Se existe alguma crença em quem você é e o que você pode produzir, é por causa desse princípio que Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó também. Porque esse caráter que nós temos precisa de um Deus que se dobra a isso e se aventura a desenvolver relacionamento com um tipo de pessoa como eu e você. Entende? Então mesmo Deus usa esse princípio da identificação relacional. Jesus, que Jesus? Filho de Davi. Que Davi, aquele da árvore lá. Então Jesus também segue isso. Quem Jesus era tinha a ver com as suas relações também. Pergunto, com quem você está se relacionando? Como você é identificado? Quem é Renata Rossi? Que se batizou agora. Quem é o marido? Quem são os filhos? Estudou o quê? Como foi a vida dela? Relacionamentos. Não é verdade? Quem é Malu que está aqui tirando foto já hoje? Quem é? De onde veio? Qual o relacionamento dela? Péricles? Luzmila? Quem mais? Nós somos assim. E tudo bem. Então eu preciso me abrir a esse modus operandi do nosso Deus, de nos lembrar que os nossos relacionamentos é quem na verdade nos identificam diante de todos. Como que você quer ser chamado? Cuida dos teus relacionamentos. Como que você quer ser conhecido? Ah, estão falando de mim. Conduza a fala das pessoas estabelecendo relacionamentos inteligentes e, sobretudo, santo. Bater boca, discutir, não resolve. E não diz bem a respeito de você. Mas estabelecer conexões, relacionamentos, é o que Deus fez. O tempo inteiro. Amém? Glória a Deus, quem está me entendendo? Glória a Deus. Mas a pergunta é a seguinte: como eu vou me autodescobrir? Como eu vou me autoconhecer se aquilo que eu sou não vem de mim mesmo? Como que eu vou me conhecer se a minha origem não vem de mim? Como eu vou encontrar sentido para a minha vida em mim, quando o sentido da minha vida está fora de mim? São perguntas inteligentes para pessoas inteligentes. Eu preciso deixar o Espírito Santo soprar dentro de mim a ânsia por buscar essas respostas, porque nessas respostas está um pouco da minha paz, a paz que eu tanto estou buscando. Então, só até aqui eu já entendi que tudo que eu achava que estava dentro de mim não está. Eu não sou finito em mim mesmo. Eu não tenho as resoluções para os meus problemas e questões. Essas respostas estão nos meus relacionamentos. Nós somos definidos por nossas relações. A humanidade é definida em suas relações. Vai escrevendo aí no seu coração. Nós não somos, eu repito, autônomos, criados para sermos seres independentes. Nós somos os relacionamentos. Quem eu sou? Eu sou os meus relacionamentos. Porque é sobre isso que você conversa. É sobre isso que você fala o tempo todo. Não é verdade? Então, nós somos os nossos relacionamentos.
As relações nos definem. Vivemos e nos movemos na dependência das nossas relações. Às vezes é chato pensar isso, mas é terapêutico pensar sobre essas coisas. Não sei porque Luzmila deu essa risadinha gostosa ali. Não é? Entendeu isso? Deus é assim, e por isso nós somos assim. Deus é uma relação. Quer mais? Anota aí no seu coração. Deus é uma comunidade. Diga comigo, Deus é uma comunidade. Não acredito em você porque você foi muito fraco falando. Então diga de novo, Deus é uma comunidade. Pode dar um aplauso ao Senhor por isso. Que comunidade bonitinha. Ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, coexistindo em completa harmonia, sabedoria, graça, alegria e poder no mesmo e único Deus. Então Deus é uma comunidade. Esse é o modelo. Todos nós somos chamados para essa realidade, para esse lugar. Ele nos chama para que nós possamos passar a depender das relações, para viver na dependência da vida em comunidade. Que vida, que comunidade? Diga comigo, igreja. Entende o poder disso? De Gênesis a Apocalipse, nós somos chamados a essa vida e a essa realidade. Jesus Cristo morreu na cruz para salvar as relações. Presta atenção, talvez você nunca tenha olhado por esse prisma. Jesus morreu na cruz porque as relações estavam sendo findadas por causa do pecado. As relações estavam sendo, ao invés de construtivas, estavam sendo assassinas. As pessoas, elas estavam a cada dia mais respeitando menos o poder e a dádiva da vida. Certa vez conversei com um pastor, falando, pastor, o tempo está difícil, né? Mas o povo, rapaz, nunca vi um povo como esse. Ele disse, pastor Saulo, pensa comigo. Não. Pensa só naquela passagem da história da igreja. Pensa na Pax Romana, por exemplo. Né? Pax Romana. Você tinha que fazer o que o romano queria para ele te manter vivo. Ele dizia assim, ó, eu estou de boa contigo. Você só precisa fazer o que eu mando, senão eu arranco sua cabeça. Pax Romana. E ele disse para mim, lembra como era antigamente? Era pior do que hoje. Hoje ainda tem lei, ainda tem um negócio, mas antigamente, conversou, cabeça voava. Espada no bucho. Era assim. Então a coisa, na verdade, ela não piorou tanto assim. Por quê? Porque Deus avançou sobre a humanidade para tomar o governo daquilo que já era dele. Deus veio para trazer, por meio de Jesus, a restauração de relacionamentos. Então Jesus morreu para nos salvar da falta de pertencimento. Quando você peca, Deus se afasta. Só que eu me lembro que quinta-feira, falando de aliança, eu disse uma coisa que é verdade. Deus fez um pacto conosco, Ele disse, não te abandonarei. Eu não te deixarei. Porém, as Escrituras também me mostram que quando eu estou em pecado, Ele precisa dar um passo para trás, ainda que Ele tenha que manter os olhos em você. A nossa Bíblia está escrito na minha e na sua, não apagueis o Espírito Santo. Por quê? Porque Ele justamente é santo e Deus não mistura santo com profano. O seu amor não vai nos buscar onde estávamos, Ele já nos resgatou, inclusive é por isso que você está sentado aqui essa noite. Tão confortavelmente que tem gente dizendo assim, por favor, diminui o ar, eu estou com muito frio. Está muito confortável, não está? É Deus. Esse conforto precisa alcançar não só o lado de fora, mas o âmago do seu interior. A sua decisão por abraçar relacionamentos saudáveis. Inclusive, é isso que conceitua o ser igreja. Amém? Jesus morreu e ressuscitou, nos reconectando ao poder de compartilhar uma vida relacional. Agora entenda,
O inferno é exatamente o contrário. O inferno é um lugar de solidão, pois não há como compartilhar no inferno, porque não tem com quem compartilhar no inferno. Por isso, a obra da cruz vista por essa ótica é muito maior do que conseguimos conceber com a nossa inteligência limitada até hoje. Então precisamos desse quebrantamento, dessa revelação da pessoa do Espírito Santo, para que eu dê valor ao que foi feito. Eu estava em pecado, destinado à solidão, à exclusão, à ignorância, no inferno. Aí Deus lá de cima disse: eu fiz uma aliança com eles, eles já nasceram em aliança, mas eles se rebelaram. Eu mandei vozes que, de tempos em tempos, de Gênesis, Apocalipse, eu mandei vozes chamadas profetas, para dizer a eles: vocês estão caminhando na direção errada, eu estou atraindo vocês para mim, mas no meio desse caminho vocês estão pegando atalhos e se afastando de mim. Mas ao invés de ser o Deus que destrói, eu sou o Deus que levanta vozes e envio profetas para dizer: ei, você está indo no caminho errado, ó, a lei está dizendo que o mapa é para lá, mas você escolheu andar sozinho para cá. Solidão é inferno, é pecado. Caminhar na obediência é salvação, é multiplicação, é cura, é liberdade, é alegria em Cristo Jesus. Eu estou mandando profetas, que são as vozes de Deus, porque Ele não desistiu, nem desistirá, nem de mim, nem de você. Amém? Quando Jesus na cruz nos tira do pecado, Ele está nos livrando do isolamento, está nos livrando do egoísmo, do inferno, e nos coloca de volta num lugar relacional. Diga: Deus é um Deus de relações. Sabe, Deus nos coloca nesse lugar sem barreiras, para que eu compartilhe e me identifique nas minhas relações. Em Jesus as barreiras caem, e os relacionamentos então são possíveis. Inclusive nessa noite ainda, você que ainda não conhece Jesus, uma barreira está sendo retirada. Que barreira, pastor? A barreira do entendimento. Porque eu vim conectar com você falando de Deus, mas eu falei de coisas que você conhece. Eu citei filósofos, eu citei a palavra de Deus, eu citei profetas, eu citei exemplos carimbados e consolidados de cristãos que viveram para contribuir com o outro por meio de um relacionamento com Deus. Então eu não quero falar com você sobre Jesus de qualquer jeito. Eu quero ter o cuidado de falar algo que você possa entender, para que a barreira que te separa de um relacionamento íntimo com Jesus caia nessa noite, por meio do Espírito Santo, que te dá entendimento. Entendimento. Sabe, nós somos uma igreja, uma comunidade, mas isso é um chamado para viver o desafio de ser uma comunidade diferente. Amém? Nós somos uma comunidade, mas nós somos chamados para ser diferentes. Existem várias comunidades. Existe a comunidade da galera que sexta-feira vai para o boteco tomar uma. É uma comunidade? Comunidade. A galera do CrossFit. Comunidade. Eu sou dos bons, viu? Sento, assisto, gravo todos os exercícios. Gravo até no celular. Tem a comunidade dos motoqueiros, tem a comunidade da faculdade, a galera da faculdade, é uma comunidade. Não é? Tem a galera que gosta de certo tipo de coisa, de comida, disso, daquilo, comunidades. Mas a igreja precisa ser uma comunidade diferente. Se a igreja for uma comunidade de panelinhas, por exemplo, como vai criar relações de discipulado, de acolhimento e de crescimento espiritual? Ué, não tem nada de errado ter amigos afins. Empresário conecta com empresário, o estudioso de filosofia, você estuda filosofia, já virei seu amigo, senta aqui, me passa seu zap, vou te botar no meu grupo da galera da filosofia, da psicologia, do que for mais. Então não tem nada de mais viver as comunidades. Mas quando você pensar na igreja, que Deus te tornou parte de uma comunidade, pense que essa comunidade precisa
ser diferente. Essa comunidade não é panelinha, porque panelinha não beneficia quem está fora dela. Mas na comunidade, mesmo aqueles que você não tem tanta afinidade, você tem consciência de que faz parte da sua conexão. A diferença da comunidade igreja é que nós temos responsabilidade uns com os outros. Nós nos importamos com o que eles sentem. Nós nos importamos com o que dói neles. Nós nos importamos em nos fazer entender no que estamos falando e comunicando. Nós nos importamos se o que falamos e expressamos vai causar benefício ou dor. Nós nos preocupamos com isso. A comunidade igreja precisa ser assim, uma comunidade que reflete um relacionamento com Jesus. Foi para esse lugar que nós somos chamados. Você acredita nisso, amém? Glória a Deus. Porém, a igreja é muito mais do que o que eu gosto ou o que eu quero para mim. A igreja não é a comunidade do eu no centro. Pastor, o que é que a igreja não é? Uma comunidade onde tem homens no centro. O centro da igreja é Jesus. No céu não terá cadeiras, só para Jesus. Tudo é para Jesus, tudo é por Jesus. O que é que difere a igreja de todas as outras comunidades? O que faz a igreja ser igreja? O que é que difere a igreja de todas as outras comunidades? A resposta é muito simples. É porque Deus é amor. Essa é a nossa grande diferença. Deus é uma relação de amor indestrutível e inseparável. O que nos difere de todas as outras comunidades é porque o centro dos nossos relacionamentos conscientes é Deus. E a Bíblia está dizendo que Deus é amor. Abre aqui o texto de João 3,16, por favor. Esse é bom também, mas é 1 João, viu? Primeiro João 3,16. Desta forma, ou aqui como está escrito na NVI, nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Estava indo tão bem, né? O amor de Deus é revelado em nós quando nós temos a capacidade de dar a nossa vida pelo outro. Sabe, gente, dar a vida não é pular na frente do carro pelo outro, não. Começa com muito menos exigência. Dar a vida pelo outro é guardar o seu direito de ofender, de machucar, de censurar, de expor e acolher. Por quê? Por amor. Que amor? O amor do Deus Pai, o centro de todas as relações. Então, foi para esse tipo de coisa que Ele nos chamou. Sabe, Jesus, Ele se entregou de forma vulnerável por nós. E aqui está o ponto para a gente finalizar a palavra dessa noite. Como pode haver amor onde as guardas estão altas? Como pode haver amor onde as pessoas levantaram os muros de proteção? Para não ser magoado, para não ser frustrado em todas as suas expectativas. Às vezes não é que alguém está me machucando, ou que alguém está me excluindo, ou que eu estou sendo rejeitado. É só uma questão das minhas expectativas que precisam ser atendidas na hora que eu quero. E o centro dos relacionamentos na igreja não sou eu, nem o que eu quero. É o Deus Pai e o que Ele quer, na hora que quer, no momento que quer, na intensidade que Ele quer. Entender isso é um processo libertador. E para finalizar essa noite, entender essas relações, entender aquilo que Deus está me manifestando como evidência de que eu fui tocado por esse relacionamento com Deus, é uma palavra chamada vulnerabilidade.
Deus nos quer vulneráveis. A obra da cruz só foi completa, Júlia, porque nós temos um Jesus que se deixou vulnerável. Ao invés de se defender, ele se deixou capturar. Ao invés de dar ordem aos anjos para arrancar 1000 cabeças de uma vez, ele se deixou colocar no abatedouro, porque a visão relacional dele alcançava eu e vocês tantos 1000 anos depois. Porque ele era vulnerável. Vulnerabilidade não é fraqueza. Olha para mim, vulnerabilidade não é fraqueza. É a decisão de permitir, de se permitir ferir em prol do outro. Vulnerabilidade. Jesus se fez capaz de ser ferido para o bem de todos nós. Jesus parou na jornada e disse assim, eu vejo assim, sabe? Ele disse assim, bom, vou guardar, deve ter feito um alongamento assim no trapézio aqui, disse assim, bom, se eu não me controlar, eu vou fulminar geral. Porque não pense você que por um segundo ele não sabia quem ele era. A dor não cegou Jesus. A dor revelou o futuro para ele. Então ele disse assim, bom, em vez de dar 5 passos para frente e destruir geral, eu vou dar um passo para trás, baixar a cabeça e dizer, ok, há uma cruz. Pai, dá para dar uma aliviada para mim nessa cruz? Se for possível, dá para passar de mim essa cruz? Esse cálice. Aí eu imagino o pai batendo o pezinho lá no céu e disse assim, aí, brincadeira, suave, vamos lá. Tem um alvo à frente. Naquele momento ele disse, eu me faço ferível, vulnerável. Eu permito que aqueles cravos perfurem meus pulsos e meus pés. Eu é quem permito que aquele prego atravesse a mim. Eu é que permito. Deixa eu te dizer, você não precisa ir para a cruz porque alguém já foi por mim e por você. Mas a decisão de ser vulnerável é nossa. Nessa comunidade, a máxima daqui é ser vulnerável. Quem não for vulnerável aqui não consegue ficar. Aqui não é o reino dos egos. Aqui não tem cheguei chegando. Aqui tem cheguei varrendo. Tem um ministério aqui na igreja chamado Lavassouras. Você ó, E é engraçado que não precisa convidar ninguém, Caio. A gente não convida. Quando eu vejo, está lá dentro da cantina. Quando eu vejo, pastor, quem vai aspirar a igreja aqui? Então eu quero ir. Você permite? Pastor, eu tenho uma empresa de limpeza. Eu vou com minha esposa lavar aquilo lá. O senhor deixa? Diz, quanto é? Nada, é para a igreja. Por quê? Porque palavras precisam ser pregadas, mas eu preciso antes ser pregado na palavra que eu estou pregando. Sabe, irmãos, eu vou quebrar o protocolo e lembrar uma coisa para nós. Nós precisamos entender que nós somos amigos do noivo. Nós não somos o noivo. No contexto antigo, no tempo de Jesus, quando um homem se dizia noivo de uma mulher, ele era impedido de ver essa mulher até o dia do casamento. Mas essa moça e ele tinham um amigo em comum, que era o cara do recado. Era o amigo do noivo. Então, quando esse cara apaixonado, que tinha que esperar o dia do casamento para ver a noiva amada, ele tinha que mandar recados. Quem levava o recado para a noiva? O amigo do noivo. Poema, amigo do noivo. Vou mandar uma cabra para minha amada. Naquela época, né? Uma cabra, leva a cabra. O amigo do noivo levava a cabra lá, o cabrito. Só que o amigo do noivo, Cleiton, ele precisava ser alguém confiável. Aquela mulher apaixonada estava sozinha e vulnerável. O noivo estava aqui vulnerável, apaixonado. O amor deixa a gente mole, deixa não? Deixa. E esse amigo do noivo precisava ser alguém que fosse levar os benefícios para a noiva
sem se deixar apaixonar pela noiva, porque ele não é o noivo, ele é amigo do noivo. Então, ao invés de roubar a cena do noivo, porque ele é que leva o benefício, ele dizia: ó, mas eu não sou seu noivo está lá, eu sou só amigo. Tentaram fazer isso com João. João, será que você é o próprio Cristo? Não, para, eu sou amigo do noivo. O noivo é... Às vezes, a gente quer roubar o que é do noivo. Mas uma igreja precisa pensar que todos nós somos amigos confiáveis do noivo. Nós somos um relacionamento em atividade. O que me define não está dentro de mim, está fora de mim. E isso é pensado. Ser vulnerável não é ser fraco. É permitir-se ferir para benefício do outro. Jesus baixou todas as guardas por amor, para que ele pudesse ser ferido em resgate de muitos. Jesus baixou a guarda e se permitiu andar com pessoas como Judas. Eu acho que de novo por isso ele continua andando com a gente. Porque ele já andou com Judas. Ele já andou com os 12. Os caras mais próximos dele, os 12. E na hora que o negócio pegou... Você andou com Jesus, não foi? Eu não tinha relação nenhuma com ele. Você está doido, bicho. Está te confundindo, é a barba. Mas você tem o cheiro dele, que nada. Isso é cheiro de ovelha. É isso mesmo, é o dele. Não, eu não tenho um relacionamento com Jesus. Então Jesus baixou a guarda para andar com Judas, para andar com os 12, para andar comigo, para andar com você. Não existiu essa possibilidade com guardas de pé. As guardas os muros precisavam ser quebrados e colocados debaixo dos nossos pés para nos dar acesso a esse Deus maravilhoso e que ainda assim, apesar das nossas limitações, diz: vem andar comigo. Eu me faço vulnerável por você. Quem nunca foi traído, ferido, machucado, rejeitado, também nunca se abriu para a vulnerabilidade. Viveu se protegendo, se defendendo, levantando muros. Eu vou entrar nessa igreja, mas não chega perto não, que o muro está em pé. Eu já fui de 10 igrejas aqui, eu sei o que é esse métierzinho aqui. Então eu já entro, pá! Vai dar certo? Vai crescer? Vai resolver o BO das outras 10 igrejas? Que você disse que a culpa era da igreja, mas era a sua? Não vai. Tem que ser como Jesus. Vulnerável. Por amor. Amém? Glória a Deus. Quem nunca foi traído, ferido, machucado, rejeitado, não sabe o valor de ser vulnerável. A pergunta é: você está pronto para ser vulnerável? Você está pronto para crescer em suas relações hoje, nesse nível de baixar a guarda, baixar o escudo e simplesmente se entregar por amor? Amém? Você está pronto para carregar a evidência do Espírito Santo em você? Que evidência, pastor? O amor. Uma prova de que eu estou cheio do Espírito Santo é se estiver nas minhas práticas amor, menos juízo, menos acusação, menos identificação de defeitos alheios. Aí eu estou cheio do Espírito Santo. Aí pode sapatear, orar em línguas, profetizar. Tá de boa, velho. Mas acabou o tempo de profetizar, andar na ponta do pé voando, fly, ó. Se não amar, se não tiver fruto do Espírito, se Cristo não for visto em nós. Eu sou sincero, eu digo na lata. Vai viver ele e a lata sozinho. O que acontece com isso? As pessoas vão se afastando, ó. Os relacionamentos vão
Quando alguém vai ficando sofrendo com alguns distúrbios da alma, a primeira coisa que acontece é que ela vai... Não dá. Está me incomodando. Eu não quero mais ser vulnerável. Pá! Você sabe quantas pessoas conversam com seus pastores e colocam um muro na cara deles e diz assim: agora me diga, pastor, o que é que o senhor acha? Porque eu não estou ouvindo, tem um muro gigante aqui na frente. Porque aquilo que nos muda está pedindo para nós assim: tira o muro, bota a testinha no chão, vamos começar a comer por baixo com humildade. Mas eu estou doente, pastor. É sério? Então vamos descer um pouco mais ainda, porque eu não estou, mas eu estou disposto a pegar na tua mão e descer contigo. Amém? Nós devemos ser um ponto de resgate para os nossos irmãos. Devemos dar a vida por nossos irmãos. Você pode se colocar de pé nessa hora? Levante as suas duas mãos aos céus. Aleluia. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo nos deu a sua vida e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como poderá nele permanecer o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim, sabemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar. Vulnerabilidade. A evidência de que eu fui tocado pelo Espírito Santo. Mas pastor, vão me machucar. Bem-vindo. Mas pastor, vão falar de mim. Bem-vindo. O mundo está precisando de crentes que se deixem ferir. Você já ouviu o termo ser ferido de Deus? É Jesus que foi ferido pelo próprio Pai. Ele disse: Pai, pode me ferir. Porque pessoas estão precisando que alguém seja ferido por elas. Todo mundo está sendo atacado, todo mundo está sendo machucado, mas eu quero ser ferido para que alguém seja curado. Filhinhos, amemos os nossos irmãos. Se eu não amo o meu irmão, o amor do Pai não está em mim. Mas quando eu amo o meu irmão, Deus está operando no meu coração. Eu sou os meus relacionamentos. O que me define não está dentro de mim, está fora. Eu quero nessa noite convidar você para esse lugar de acolhimento. Eu quero convidar você nessa noite, não é a ser o crente mais forte, mais habilidoso, que tem um poder de comunicação, que tem contatos. Eu não quero que você seja o crente mais rico, mais próspero. Não é sobre prosperidade nessa noite, é sobre entendimento de reino de Deus. É sobre entendimento de que eu tenho uma aliança com algo muito maior, de que eu estou valorizando muito pequenas coisas e deixando passar as coisas que realmente importam para o meu Deus. Inclusive, viver solitário sem Deus é entender que eu preciso me proteger da igreja, do pastor, dos erros dos outros. Mas calma aí, e os acertos? E as vidas sendo transformadas? E as obras e tudo que tem acontecido ao longo das épocas? Não foram só erros, foram muitos acertos. E esses homens que nós falamos aqui, você já pensou alguém defender a igreja do nazismo? Para! É muita vulnerabilidade, é loucura. Mas ele confunde a sabedoria dos sábios. Lhes parecem loucura. Eu quero convidar você nessa noite para entregar o seu coração a Jesus em outro nível.
Eu quero convidar você. Sabe, tudo que você passou foi ótimo, beleza, ponto. Sua história, sua jornada, mas agora pode começar uma outra jornada, não de proteção, não de ser o mais forte, não de ser o mais eloquente, eu repito, mas ser alguém que é vulnerável, ferido de Deus para que a minha família seja resgatada, ferido de Deus para que a igreja seja o que é a igreja, na ótica e naquilo que Deus fala que ela é, por definição. Eu quero convidar a igreja sobre joelhos e demais irmãos a nessa noite fazer uma oração de entrega. Eu quero me entregar a esse Deus. Eu quero ser vulnerável. Eu quero ser vulnerável. As pessoas estão orando por cura. Eu estou orando nessa noite para ser ferido de Deus com um amor inexplicável. As pessoas vão parar de falar da igreja quando elas enxergarem esse amor. Eu não presto, mas me amo. Eu quero baixar os meus muros e me conectar com o Senhor. Eu quero convidar você a fazer usar esses 2 minutos para orar. Não se distraia com nada. O Espírito de Deus está aqui, falando fortemente com você. Comece a orar, vamos lá. Não pense, ore. Ouse agora. Dê um passo na direção. Você é os seus relacionamentos, então relacione-se com a pessoa do Espírito Santo agora. Você agora deve se relacionar com Deus Todo-Poderoso. Talvez você precise nessa noite dar uns gritos, dar uns brados, quebrar teus próprios protocolos. Sabe, todas as respostas que você tem só te trouxeram até onde você está. Talvez essa noite seja a noite de fazer novas perguntas, novos questionamentos, de se questionar que tipo de crente sou eu, ou que tipo de pessoa sou eu. Eu fui criado para esse dia. Vamos lá! Mais desejável do que o ouro, melhor que a vida, o seu amor. Ah, como espero o dia que verei a face do meu amado. Ah, como espero que a alegria enfim será completa. Oh! Ah, como espero o dia que eu verei a face do meu amado. Diga bem forte, igreja do Senhor. Ah, como espero o dia, que alegria, que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o seu amor. Nós amamos a sua presença, amamos quem o Senhor é. Muito melhor. Um Deus alfa e ômega que é vulnerável, que me ama com amor eterno. Oh! Glórias. Admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável Do que o ouro,
Eu quero convidar você que talvez ainda não tenha aceitado Jesus como seu único e suficiente Salvador. Talvez você ainda não tenha se dado a oportunidade. Talvez você tenha um monte de dúvida aí na cabeça. Quer saber? Não tem problema nenhum. Você é muito bem-vinda. Eu quero te convidar nessa noite a dar um passo de fé. Eu quero te convidar nessa noite, diante de tudo que você ouviu, a dizer assim: olha, eu quero conhecer esse Jesus. Talvez você pense assim: eu tenho que me limpar, eu tenho que passar um processo. Não, a Bíblia diz, sabe como? Venha como você está, porque eu te recebo como você está, mas eu me nego a te deixar assim. Eu vou te ajudar. Se tiver alguém aqui nessa noite, nessa condição, que queira dar um passo e dizer: eu quero aceitar Jesus, levante uma de suas mãos aí onde você está. Você que ainda não aceitou Jesus, mas quer aceitar. Amém? Levante uma de suas mãos, de boa, zero bala, sem pressão. Amém? Vamos cantar. Verei. Glória a Deus. Pode dar um aplauso ao Senhor por isso. Glória a Deus. Amém. Vamos cantar, declare. Como espero um dia, verei a face do meu amado. Como espero um dia. Vamos lá, igreja, cante com alegria, cante. Que alegria enfim será Maravilhoso. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Só Ele faz essas coisas. Tua presença é mais desejável do que o ouro pela tua vida.